A BH Ciclo vai a campo hoje para fazer a vistoria das ciclovias temporárias que foram instaladas na segunda-feira. O método usado para fazer a vistoria vai ser mais ou menos o mesmo que a BH Ciclo usou para aplicar no ID Ciclo, mas apenas aqueles que dizem respeito apenas às ciclofaixas. Em seguida, a BH Ciclo vai gerar um relatório com os resultados das ciclofaixas para conferir se elas realmente atendem aos ciclistas e a quem pretende começar a pedalar. Parte do trecho que deveria ter a ciclofaixa provisória, mas ainda não foi implantada. Oi pessoal, hoje eu participei da vistoria no trecho da ciclofaixa provisória que foi implantada na altura do Barreiro do Betânia. Então a gente pegou desde o início, né, no sentido bairro-centro, e o que a gente pôde perceber é que na região da Olinto Meireles, ela ainda não foi implantada conforme foi publicado pela BH Trans. E no trecho posterior, após a altura de Contagem, o que a gente pôde perceber é que há uma alteração considerável da largura da via e que os trechos de interseção na Tereza Cristina, eles não estão bem sinalizados. Então, apesar da ciclofaixa provisória dar uma segurança maior, precisa de tomar maior atenção em relação a esses avisos para que não tenha nenhum tipo de risco de acidente. O trecho da Nova Suíça, Calafate, a gente veio vindo desde lá do ponto inicial da ciclofaixa já permanente que existe na Tereza Cristina, e lá foi, na verdade, onde a gente achou a maior situação de risco de todas, porque é onde tem um viaduto com várias entradas, né? E às vezes até com o ciclista no contrafluxo dos carros que estão entrando. Mas no geral a gente se sentiu um pouco mais seguro do que antes, notou um certo aumento no número de ciclistas, mas muitos trechos ainda com largura inadequada, que geram riscos também, né? Os bueiros que ainda são no modelo antigo. E em alguns momentos a gente achou confuso as transições, quando vai mudar de um lado para o outro, quando passa da rua para a calçada, às vezes ainda fica meio perdido. E a gente notou que outros ciclistas ficaram perdidos também para seguir o trajeto da ciclovia. Então, a gente fez a vistoria aqui da Andradas no trecho entre Santos Dumont e a Avenida do Contorno. E as percepções gerais assim, que eu tive é que o início desse trecho ele já começa na calçada e sem a sinalização correta de onde começa e termina as laterais, assim, a largura da ciclovia. Então tem esse obstáculo que sempre está tentando desviar ali de pessoas que estão caminhando na via. E aí tem um trecho que a gente fez a vistoria que ele passa de um lado da via para outro e não tem sinalização nenhuma, então você fica sem saber. Parece assim a princípio que acabou a ciclovia, mas aí depois você fica sabendo, porque porque a gente explorou e descobriu que ela está do outro lado. Então você tem que atravessar, não tem sinalização. E, bom, assim, o ponto positivo que eu vi desse trecho que a gente fez foi já no final, aqui próximo da Andradas, que a gente tem esses cones da BH Trans que estão ajudando a sinalizar, assim, especialmente para quem está no sentido contrário, para os ciclistas que estão no sentido contrário do trânsito, porque às vezes dentro das curvas os veículos vêm em alta velocidade, a gente no sentido contrário precisaria de mais sinalização. Então esse é um ponto a favor de estarem os cones aí. Mas em geral tem essas observações a serem feitas e melhoradas. Pessoal, a gente fez a vistoria no centro, ali nas vias da Rua São Paulo, na Rua Tamoios e na Andradas. Na Rua São Paulo a gente encontrou muito balizador do lado de dentro da ciclofaixa, o que diminui o espaço para os ciclistas, né, dentro da ciclofaixa. E a gente não viu também tanta sinalização vertical.
mas as horizontais estavam todas presentes. A pintura de interseção a gente só viu em um trecho, que foi na Rua São Paulo, quando ela termina ali na Álvares Cabral. E o que a gente pode perceber também foi uma variação no tamanho das ciclofaixas. Em algumas vezes elas mediam 1,5 m, outras vezes elas mediam 1,30 m, 1,40 m, variava muito. Na Rua São Paulo, mais ou menos ali na altura do cruzamento com a Rua Timbiras, muito buraco. E eram buracos profundos, assim, com mais ou menos 5 centímetros de profundidade, o que representa um risco. E eu acho que, assim, as ciclofaixas temporárias, elas trazem mais segurança, mas elas poderiam trazer ainda mais se a execução tivesse sido construída em conjunto com as pessoas que poderiam usá-la. E aí agora a BH em Ciclo vai usar esses dados que foram coletados para poder fazer uma análise e observar se elas estão em condições de uso para os ciclistas e de pessoas que podem vir a se tornarem ciclistas.